Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live de mercado imobiliário. A gente tinha tido uma pausa e tirou umas férias de alguns dias. E agora vai, hein? E hoje vai participar aqui com a gente o Pedro, do Escola de Imóveis, e o Murilo Arjona. Deixa eu ver se eles já estão por aqui para eu já chamar eles. Murilo, cadê o Murilo? Quem acompanhava as lives no ano passado? Comenta para mim. Quero saber aqui quem acompanhava as lives do ano passado. Esse ano a gente vai voltar todo domingo, sempre às 8 horas, para falar de mercado imobiliário. Cadê o homem? O Murilo chegou aqui também. Não tá deixando entrar o pessoal, é isso? O Murilo entrou. Fala, Carlos. Fala, Boa Murilo, tudo noite. bom? Tudo certo. Simbora. Tô tentando chamar o Pedro aqui, mas vamos ver Mas ele já entrou? Ele tá na live? acho que ele saiu para entrar de novo aqui. Essas lives do Instagram direto travam, né? Na hora que você vai convidar as pessoas. Vamos lá. Tô tentando botar minha cabeça aparecendo aqui. Vamos ver se agora vai. Mas tava com saudade já dessas lives, ô Carlos. Pois é, falar que eu também. O pessoal gostava bastante aí. Ó, acho que agora deu, hein? Ó, o Agora homem. foi. Tá aí o homem. E aí, tudo bem? Tudo certo. E aí, chega de férias? Ou nem tiraram férias? Eu não tirei férias, Você não nenhuma tirou? praticamente. Eu tirei férias. Não, claro que eu Eu tirei não tirei férias. nada. Ah. Eu até fui uns dias pra praia, mas não consegui descansar nada. Eu tirei uns diazinhos, mas trabalhei também, que nem louco. É. Vamos lá então hoje falar aqui sobre perspectivas 2024, né? Começo de ano, a gente deu aí umas 2 semanas de folga aqui pra gente dessas lives, o pessoal também estava viajando e tal. Agora a gente vai voltar com tudo, todo domingo, sempre às 8 horas. E a primeira, eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre perspectivas de 2024. Nossa última, no ano passado, a gente falou meio que uma previsão, e agora a gente já tem alguns dados ali a mais, algumas coisinhas a mais que a gente pode acrescentar aqui nessa discussão. Quem quer começar a puxar o papo aí hoje? Boa. Vou começar aqui. Primeiro, alguém aqui participou do nosso evento em Porto Alegre, lá no dia 9 de dezembro? Se tiver alguém que participou, pode comentar aí. Eu acho que também pode ter uma galera nova, né, que está começando a participar agora da live. A gente sempre faz essa live de domingo, falando sobre vários assuntos do mercado imobiliário. E hoje, então, a primeira de 2024 vai ser bem especial aí para a gente fazer as nossas previsões aí do que vai acontecer esse ano. Cara, eu vou falar o seguinte. é, eu fui surpreendido, de certa forma, ano passado, tá? Por quê? Quem já estudou, quem acompanha o mercado imobiliário, né, o Murilo vai estar aqui para comprovar isso, sabe que quando a gente tem uma taxa de juros que ela fica alta por um período prolongado, como foi o ano passado, normalmente, historicamente, analisando os dados, tá, a gente percebe que o mercado imobiliário esfria bastante, não é um pouquinho, esfria muito, tá? E ano passado eu fui surpreendido, né? Não sei vocês, porque mesmo com a taxa de juros se mantendo muito alta, tá? Ela continua alta, mas estava mais alta até por uma boa parte do ano. Eu não senti esse baque total, assim, sabe? Esse soco ali no mercado imobiliário, derrubando preço, derrubando procura, derrubando aluguel, derrubando venda, tá? Então, de fato, o mercado ele se manteve bem estável e até crescendo em algumas praças, mesmo com a taxa de juros elevada, né? E aí a gente provavelmente foi o segundo ano já de uma taxa de juros mais elevada, né? Então, a minha previsão, né, já falando um pouquinho aqui de juros para esse ano, ela é muito positiva, porque a gente começou a ter o ciclo de início de uma queda da taxa de juros ano passado, devemos continuar esse ano, né? As previsões aqui estão falando que a gente acaba o ano com taxa de juros de 9, 9,5, vamos ver, né, se de fato isso vai acontecer aí, vai depender, obviamente,
do governo conseguir segurar a inflação, né? A inflação não pode sair do controle para baixar essa taxa de juros, mas é uma perspectiva muito positiva. Por quê? Se a gente acaba o ano de 2024 com uma taxa de juros de 9, 9,5, cara, o mercado imobiliário ele fica mais atrativo ainda do que ele já é, né? Então, eu vou lá, vou postar o meu Airbnb rendendo 12, 13% ao ano, muito superior à taxa de juros que vai acabar no ano. E aí aquele cara lá que ficava falando, mas o CDB não sei o que, vai olhar, putz, devia ter escutado o Pedro comprar um imóvel para locação, tá ganhando muito mais do que eu tô ganhando agora no meu 95% da renda fixa aqui. Mas fala aí, Murilo. Cara, essa leitura ela é muito bacana. Eu acabo tendo muito contato com imobiliárias, corretores de imóveis, e eu costumo dizer que o correspondente bancário, nas suas regiões e em cada praça, ele costuma ser um termômetro. Porque, às vezes, e aqui a gente pode ter muitos corretores ou imobiliárias que assistem, e às vezes a pessoa tem uma percepção errada do mercado porque ela está inserida em um lugar, num bairro X, dentro de uma cidade. E eu, como correspondente, por exemplo, hoje eu atendo no mínimo entre 300 imobiliárias, mais ou menos, na região metropolitana. Então eu consigo ver que tem gente que reclama, em contrapartida tem gente que está contente com o mercado. E no ano passado foi realmente o que tu trouxe. E foi uma surpresa bacana, porque se a gente for analisar um histórico curto, a gente passou pela pandemia, que teve a menor taxa de juros da história, então teve um boom imobiliário gigantesco, preço disparando, aconteceu uma reviravolta que a gente não imaginava, e o que se espera logo depois disso? Um revés, né? Tanto que nos aluguéis a gente teve lá o IGPM naquele período, chegou a épocas com 30%, 35%, depois virou 2021, 2, chegou a ficar negativo ano passado, eu não sei se o acumulado, acho que não deu negativo, mas deu pequeno, né? Quanto que deu o IGPM? Ele deu pequeno, mas eu já abandonei GPM para contrato de locação. Eu acho Esse que era o todo mundo ponto que eu que eu ia conheço chegar. agora já meteu IPCA. Meus contratos são tudo com IPCA, com o inquilino. Eu ia É. falar esse ponto, porque apesar do IGPM baixo ou negativo, os contratos reajustam, porque, principalmente quando a gente fala de aluguel de temporada, esquece GPM, né? Porque é mercado e ponto, oferta e demanda. Mas aí, aonde que eu quero chegar? Que a gente passou por um período de pandemia que esperava-se, beleza, agora foi a maior contratação histórica de todos os bancos, caixa, enfim, nunca se emprestou tanto dinheiro, nunca se comprou tanto imóvel, e aí, do nada, taxa de 2 para 14, quase, 3,75. Esperava-se realmente um revés econômico, né? Pô, agora o pessoal vai segurar. E a gente teve 2020, 21 e 22 recordes de contratação. 23 ficou o terceiro melhor ano, historicamente, de contratação dentro do SFH. Terceiro melhor ano. Então, o que eu escuto do mercado imobiliário, das imobiliárias, do país inteiro, é exatamente isso. Foi um ano que, digamos assim, não foi o melhor ano, é óbvio que não, nem era para ser, mas em contrapartida teve muito negócio, teve muita dificuldade de crédito, essa foi uma dor, muita gente reprovando. Em contrapartida, parece que o cara tinha uma oferta, o cara reprovou, ele achava outra e comprava. O mercado meio que se adaptou e continuou vendendo, continuou aquecido. Então, até numa palestra que eu fui, eu disse, cara, se a gente está vendo um momento de crise agora, tu imagina quando a gente sair da crise, porque se na crise tá bom, imagina depois. Então, a minha leitura é exatamente essa, Pedro. Quero ver o que o Carlos tá sentindo aí, mas bem isso. Cara, um mercado que deveria ser ruim, ele foi bom para muito bom, na minha percepção, tá? Para mim, a maior lição disso tudo foi que localização importa mais do que muita gente pensa. Porque você pega ali, né? Você falou muito bem, época de pandemia, teve o Selic a 2%, taxa de juros, você pegava aí um financiamento imobiliário na casa dos 6, 7, né? Por ali. Agora a gente tem uma realidade ali próxima a 10, né, entre 10 e 11, mais ou menos, caindo de novo para isso. E aí, com muito acesso a crédito, as pessoas se motivaram a comprar imóvel. Ficou mais fácil financiar, porque precisava menos renda, né? Estimulou, porque pô, é a chance de eu sair do aluguel. Muita gente
vive de aluguel e quer sair de aluguel, apesar de muita gente falar que não, bom é viver de aluguel. Não é, não é. Todo mundo quer uma casa própria. Essa é a realidade, né, da maioria das pessoas. E aí você viu, com essa busca, uma valorização gigantesca. Cidades chegando a 30% de valorização em um ano, né? Se pegar Balneário Camboriú e tal. E aí, ano passado, com o Selic a 14, praticamente, com financiamento imobiliário na taxa alta, você viu novamente cidades chegando a valorização na casa de 20%. E aí você fala assim, pô, mas peraí, o crédito tá alto. Tá todo mundo falando que não tem liquidez, porque é isso que você ouvia, né? Não, não tem liquidez, ninguém tá comprando. Como é que algumas localizações valorizaram 20% ao ano? Alguém até comentou que de Goiânia teve uma valorização absurda. Ali, Vitória, no Espírito Santo, né, Vila Velha, valorização absurda. Então, várias cidades, eu não estou nem falando de Balneário Camboriú, que isso aí, ali é fora da curva. Então, você viu, uma localização boa, o imóvel continua valorizando, mesmo com a situação econômica não sendo favorável a crédito, a compra. Então, para mim, a lição principal foi essa. Um imóvel bem escolhido, bem pensado ali, você não vai perder dinheiro jamais. Não tem crise. Boa. E alguém falou ali do Minha Casa Minha Vida. Eu acho que é algo que a participação do Minha Casa Minha Vida foi muito grande no número de Foi, contratações. A gente fala, 2023 as contratações também foram recorde na Caixa, acho que foi, né, foi. um valor recorde. Mas o Minha Casa Minha Vida teve uma participação muito grande. Ou até acho que talvez a pergunta para o Murilo, que é correspondente ali e vivencia isso dia a dia, como é que você vê o programa se desenvolvendo agora? Eu até compartilhei essa semana uma notícia que as construtoras estão fazendo um lobby para que não tenha incentivo para compra de imóvel Eu vi, usado. Porque... eu vi isso, eu vi isso. Bom, vamos por partes. Cara, Minha Casa Minha Vida, ele representou, teve um crescimento de em torno de quase 30% de comparado 22 com 23. Se eu não me engano, deu um pouquinho mais de 30 e pouquinhos por cento no total de crédito emprestado dentro da Caixa. Muito pelo aumento do programa, que era limitado em 264 mil em grandes regiões, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, subiu para 350 mil em qualquer lugar do país, qualquer cidade com qualquer número de habitante, 10 mil habitantes, 350 mil é o teto do Minha Casa Minha Vida hoje, não interessa. Então isso aí foi uma mudança que realmente não tinha como não gerar um aumento significativo do programa. No ano passado, toda a verba destinada foi utilizada até setembro e foi feito um aporte depois. Então a gente tinha em torno de 80 bilhões para emprestar dentro do Minha Casa Minha Vida. No final do ano foi liberado mais 15 bilhões, ou seja, emprestamos 95 bilhões dentro do Minha Casa Minha Vida. Contratação recorde, contratou tudo que tinha e faltou dinheiro ainda no final do ano. Desde o dia 12, mais ou menos, de dezembro, acabou e o pessoal falou, ó, só em janeiro. Aí em janeiro, que é onde a gente está, eu vi que teve umas perguntas, o pessoal perguntando sobre recursos, liberou um pouco, liberou sempre para o filho queridinho. O filho queridinho é o imóvel na planta. Então, o imóvel na planta hoje tem dinheiro, que é o que a gente vai. Vamos abordar isso aí, Carlos, essa notícia que tu trouxe. Mas o filho queridinho é o imóvel na planta, porque foi a Abraim, que eu acho que, ou a Cebic, né, que divulgou, E né? só para fazer aqui como o Vitor falaria, para fazer um disclaimer, filho queridinho, porque as construtoras preferem, porque Exato. incentiva. Não, não filho de queridinho nosso. Só para deixar isso Exato. claro. Filho queridinho, Meu. politicamente É, falando. O Pedrão o defende, Pedro né, gosta. Pedrão? Eu O Pedro gosto. gosta. Mas assim, eles defendem que, claro, movimenta a economia, emprego, mas tem os poréns, né? É muito raso isso, porque isso eu já vivenciei isso e dói demais. Já tivemos épocas que o imóvel usado financiava só 50%, não sei se vocês lembram na Caixa. Nesse período, a liquidez dos imóveis novos também reduz demais, porque tu não vende usado, tu não compra o novo. Uhum. Né? Então, isso é uma ideia que não, cara, para mim não funciona. Né? Mas vamos lá. A resposta para a pergunta é: emprestou tanto que agora ainda não liberou recurso para todas as regiões imóveis usados dentro do Minha Casa Minha Vida. Tá? Provavelmente amanhã vai ter um pronunciamento da Caixa, eles vão dividir para o dinheiro não acabar, que nem foi no ano passado, eles vão dividir mensalmente. Mas qual que é o recado aqui? A previsão do ano passado era 80 bi, no fim foi para 95. Esse ano a gente arranca com 105 bi. Então a gente já está com mais de 10% de recurso a mais do que no ano passado dentro do programa. Ou seja,
é sim a menina dos olhos do governo, a menina dos olhos da Caixa. E a gente tem que ver também que é o seguinte, né? No ano passado que teve todas essas alterações, várias facilidades para o programa. Vai ter mais facilidades esse ano, vou abordar alguma coisa aqui. Mas, principalmente, quando começa uma curva de redução de juros com um programa sendo fomentado, mudança, a gente sabe que as construtoras levam aí quase 2 anos para conseguirem lançar, porque elas têm, bom, agora o programa era 264, foi para 350. Eles têm que fazer um estudo de viabilidade, qual produto que entrega, aprovar. Então, ano passado, não sei se vocês viram até a Abraim que postou, a gente teve um aumento da contratação do Minha Casa Minha Vida, mas uma redução de lançamentos, porque não estava se preparado para isso. Né? Então teve mais venda com menos lançamento. Esse ano eles querem deixar igual e o ano que vem a gente ter, de fato, muitos lançamentos. Né? Então ainda tem um caminho longo para a gente falar aqui do mercado imobiliário 24, 25. Pedro, como é que você vê essa questão, principalmente de... Eu vi isso que o Murilo falou de redução dos lançamentos, né? O que eu entendo é o seguinte, menos lançamentos, o imóvel usado ele já se destaca por ser mais barato, né, geralmente, né? Você tem plantas maiores, então eu sou um defensor aqui do imóvel usado. E aí você tem agora também menos lançamentos acontecendo. Então, eu acho que os imóveis usados cada vez mais têm uma tendência de ganhar um protagonismo. Eu acho que isso é muita preocupação que as construtoras têm de, pô, se deixar financiar Minha Casa Minha Vida com taxa aí subsidiada para imóvel usado, vai quebrar nossas pernas. Porque a gente está aqui fazendo imóvel de 50 metros com a parede fina e acabamento ruim, porque as pessoas conseguem comprar no Minha Casa Minha Vida. Se a pessoa puder comprar no Minha Casa Minha Vida algo que já está construído melhor, aí vai quebrar nossas pernas. Eu entendo assim. Não, é óbvio que tem o lobby, né? Mas é que tem que entender também. Eu vou fazer o advogado aqui das incorporadoras, que obviamente que uma incorporação imobiliária nova, ela gira muito mais a economia do que Sim, você sem dúvida. financiar um imóvel que já está construído, em termos de Sem dúvida. emprego, comprar aço, enfim, toda a cadeia produtiva aí, né? Então, obviamente que para a economia, vamos dizer assim, é positivo você incentivar a construção de novos imóveis que você gira todo o PIB do país, né? Então eu imagino que essa seja um pouco da lógica, né? Mas sempre pôde financiar os imóveis, né? Eu acho que o que eles estão querendo fazer talvez é limitar um pouco o crédito, né? Mas não que você não possa comprar. E eu vi muito positivo essa questão de subir ali o teto, porque na prática hoje, pessoal, vocês conseguem comprar estúdios de alto padrão financiando pela Minha Casa Minha Vida. Não sei se as pessoas se deram conta, né? Porque Prática, 350 mil reais, você já compra um estúdio de alto padrão em bairro Nobre em São Paulo. E aí, se você quiser, né? Se você tiver, se você, né, obviamente, conseguir pegar ali os critérios, você pode financiar num bairro nobre, entendeu? Isso porque, obviamente, subiu ali o teto, né? E você pode comprar um usado, enfim. Então, é muito maluco a gente pensar isso, né? Que, na verdade, o programa ele é para incentivar a pessoa a comprar ali o primeiro imóvel, né? Você só pode comprar uma vez, pegar os benefícios. Mas, obviamente, que em função do teto e em função de termos novos imóveis mais compactos, bem localizados, nada impede que a pessoa compre um apartamento bem localizado aí em Curitiba, Carlos, de 350 mil, sei lá, 2 quartos, pequeno, e financie Minha Casa Minha Vida, né? É muito maluco isso. eu só preciso fazer um adendo. O programa ele fez uma alteração na redação e aí fica limitado a imóveis de 2 quartos para o teto dos 350 mil. Imóvel de 1 quarto ou um estúdio, ele é desvalorizado em 30% no valor de avaliação para crédito. Ou seja, então ele tem um deságio aí, a pessoa teria que dar uma entrada muito maior. Maior, tá. Mas isso é em função do programa querer atender famílias 2 quartos, em função que é o perfil do programa. Assim. Então, tem esse ponto que é importante a gente abordar aqui, porque eu vi pessoas na prática sem saber, pessoas e construtoras construíram. Mas, ô Murilo, em São Paulo tem bastante lançamento ali no centro de estúdio do Minha Casa Minha Vida. Pois é, tem Ano que ver como que eles passado estão teve fazendo. vários.
entendeu? Essa redação ela é do ano Uhum, passado. Eu não lembro a data, tá? uhum, Mas eu sei porque na prática, quando a gente lança no sistema e tá um quarto, ele já corta o valor uhum. de avaliação. Vou dar uma olhada, porque tem uma incorporadora até que ela é especializada nesses pequenininhos Minha Casa Minha Vida ali no centro. O que está acontecendo em São Paulo também é 2 dormitórios com 34 metros, tá? O Carlos vai pular aqui a janela, mas existem vários lançamentos de 2 dormitórios com 34 metros. Eu tô tentando Né? encaixar esses 2 dormitórios nos 34 metros aqui. Eu Tem. tenho um gerente geral que era amigo meu, ele dizia que esse tipo de imóvel, o cachorro tem que entrar e balançar o rabo de pé. Assim. E isso, Ele não pode isso é muito balançar assim. engraçado. Aproveitando essa fala do Pedro e saindo um pouco agora do foco Minha Casa Minha Vida. Saiu também no ano passado vários números e pesquisas e tal. Pesquisa sempre é meio assim, né? Cada um cria o recorte que mais favorece. Então você sempre tem que analisar a pesquisa com um pé atrás ali para ver, tá, quem é que contratou essa pesquisa, o que que essa pessoa queria mostrar. E aí, várias delas mostrando assim, os imóveis mais procurados e comprados são os imóveis pequenos, né? Os Uhum. 40 metros, 50 metros e tal. E aí leva a entender que as pessoas buscam por esse tipo de imóvel. A minha leitura é diferente. As pessoas só conseguem pagar esse tipo de É. imóvel. Uhum. Porque essa coisa assim, não, as pessoas preferem morar em 30 metros quadrados. Eu não acredito Uhum. nisso. Eu acho que as pessoas preferem morar num espaço maior, mas por conveniência de morar mais próximo ao trabalho, o que consegue pagar é um de 30 metros, 40 metros. Que é aí, de novo, é onde eu acho que se destacam muito os imóveis usados, que acabam tendo um valor de metro quadrado muito menor do que os lançamentos. Você pega São Paulo, se você for para aquela região ali, Itaim e tal, 30 mil, 20 mil metro quadrado. Você vai para um usado, você consegue pela metade desse valor. Como é que vocês enxergam essa tendência de demanda para esse ano? Você acha que essa questão, os imóveis pequenos vão continuar dominando? Como é que vocês fazem essa leitura? Cara, eu acredito que sim, não só esse ano, mas os próximos 10, 15, 20 anos. Pela questão financeira, exatamente, tá? Ninguém aqui imagina, né? Ninguém aqui, se perguntar para nós três aqui, você acha que os imóveis vão estar mais caros ou mais baratos daqui a 10 anos? Mais caros, né? Então, obviamente, não é que a pessoa vai ter a possibilidade de comprar mais barato o metro quadrado daqui a 10 anos, né? Então, se ela não tem condição hoje de comprar 60 metros quadrados, dificilmente mais pessoas vão ter essa condição daqui a 10 anos. Mas tem uma questão demográfica também, né, Carlos? As famílias estão diminuindo, né? As pessoas estão morando mais tempo sem filhos, morando mais tempo sem casar, até casar. Eu tenho 33 anos, não tenho filho ainda. Então, existe uma mudança da necessidade que a pessoa tem, obviamente, de morar em um apartamento maior. Eu, obviamente, hoje eu moro em 66 com a minha esposa, a gente também quer um apartamento maior, mas até os meus 30 anos de idade, vamos dizer assim, eu não tinha uma necessidade de morar num apartamento de 70 metros quadrados, né? Então, é uma questão que ela vai evoluindo à medida que você casa, vai ter filho, etc. Então, pensando por esse recorte demográfico e financeiro, eu ainda acredito que sim, vai continuar vendendo mais esses pequenos. Não adianta pegar agora em São Paulo e todo mundo lançar apartamentos de 60 metros quadrados. Não vai ter gente para pagar esses apartamentos, pessoal. Um apartamento, você sabe, 60 metros quadrados bem localizado é 1.200.000, 1.300.000 um imóvel novo, né? Você não vai ter público comprador se todo mundo resolver lançar 2 dormitórios de 60 metros quadrados. Mas eu também acho que é uma questão muito financeira. Eu acho que é uma questão financeira e depois demográfica, até eu diria. Eu concordo. Eu acho que tem um detalhe importante até que o Carlos falou, que é o seguinte, as pesquisas apontam, né? Mas quem que é o público das pesquisas? É mais ou menos o que o Carlos estava falando. Eu acredito que sim. A gente tem dois novos públicos surgindo no Brasil muito forte, que é as pessoas mais jovens, que é essa geração 2000, né? Enfim, que tem essa tendência. E a gente tem também
o público envelhecendo, porque a gente está com a população envelhecendo. Então, eu acredito que a gente tenha todos os públicos também. Não é que a gente o boom é de vender os imóveis compactos. Sim, tem um público maior, a tendência é que as pessoas, e o Pedro falou muito bem isso lá na palestra, isso aí eu vi na tua palestra, Pedro, lá do Novo Mercado, em Porto Alegre, que a renda não acompanha os imóveis, então cada vez tem que buscar imóveis menores, e por isso a questão de aluguel, enfim. Mas eu acredito que surjam públicos para o usado também. Eu, por exemplo, no meu escritório, eu atuo mais com usado do que com novo. Mas é um público da minha região, porque é uma região metropolitana. Então, na região metropolitana, os lançamentos e os imóveis usados não tem tanta diferença de preço. Só que aí os imóveis usados acabam muitas vezes tendo vantagens, como já está mobiliado, ou já está pelo menos com piso, com isso, com aquilo. Então, por exemplo, na minha região acontece muito. Nas grandes metrópoles, eu acho que esmagadora o lado dos compactos. Mas eu acho que tem público para todos, dependendo disso. Localização e também o público que está sendo pesquisado. As pesquisas são bem tendenciosas, né? Vamos fazer a pesquisa lá no centro de São Paulo, tu vai ter uma resposta. Se tu for para o interior, tu vai ter outra, né? O que eu tenho visto também, além dos compactos, né, esse é um recorte, né, aquele cara que tem uma condição financeira ali ainda em início de carreira, ainda não tem muita grana, ele acaba buscando um imóvel menor para morar mais bem localizado e tal, que ele consegue pagar hoje. Mas, ao mesmo tempo, também tiveram várias notícias falando sobre a ampliação do investimento em alto padrão. Nos imóveis grandes, nos imóveis, né, aqueles 200 e poucos metros, o uso de 30 mil metros quadrados. Alguém até falou assim, 60 metros por 1.200.000 em São Paulo. É isso mesmo que você encontra. E a visão que eu tenho é muito que as construtoras apostam que para esse nicho de mercado não tem crise. Então, o cara que pode pagar 2 milhões vai poder pagar 2,5, vai poder pagar. E aí eles vão subindo o preço, vão aumentando e vão investindo nisso. Como é que você entende, principalmente na realidade de São Paulo, Pedro, que eu acho que o alto padrão aí dominou muito. Curitiba, que eu observo muito de perto, eu vejo que os melhores bairros, tudo que sai novo é alto Alto padrão. padrão. Os caras não estão mais fazendo imóvel de padrão médio. Até mesmo os estúdios aqui, eu senti que deu uma freada, sabe? Tá indo tudo muito pro alto padrão. Concordo. Acho que se eu pegar ali na pandemia, os bairros que mais se valorizaram em São Paulo, eu senti uma mudança muito grande, assim. E aí não falo nem de bairros, tá? Tô falando de ruas, tá? Se pegar, por exemplo, hoje ali no Itaim, pegar ali na Oscar Freire, nos Jardins, tem algumas ruas que realmente tiveram um boom, entendeu? Um boom maior até do que eu tive na Vila Mariana, no centro, na Santa Cecília, nesses bairros que não são de altíssimo padrão, que eu tenho imóveis, né? Porque concentrou muito, né? Então, de fato, o que tem de lançamento, e aí eu até me pergunto às vezes, o que tem de lançamento de 200, 250, 300, passei esses dias, tinha um de 450, 500 metros quadrados ali em São Paulo, na região da Vila Nova Conceição, Moema, Jardins, etc. É muita coisa, entendeu? Então, eu acho que, vou fazer uma analogia aqui, eu nem sou especialista em carro, tá? Mas eu vejo isso acontecendo um pouco também, né? Meio que o mercado automobilístico, ele se virou ali pro luxo, pro SUV, e meio que tá abandonando ali os outros carros, né? Eu acho que o mercado imobiliário, de certa forma, ele tá um pouco disso, né? Ele é muito forte no Minha Casa Minha Vida, pela questão do crédito, né? E agora esse governo, obviamente, ele quer incentivar bastante isso. A gente acabou de falar aqui meia hora falando disso. Mas aí na outra ponta você tem o altíssimo padrão, que é o cara que vai pagar ali 20 mil metros quadrados, 25, 30 mil. Já vi lançamento até acima de 30, 35 mil em São Paulo, né? Mas, cara, e o cara que tá no meio do caminho? O que ele compra? Entendeu? Essa é a dúvida que O fica. imóvel usado reformado. Exatamente. Cara, que leitura, né? Eu vi uma grande construtora do Brasil inteiro, ela descontinuando a linha intermediária. Eles tinham um nome para cada linha, né? O alto luxo,
tinha o intermediário, que em Porto Alegre girava nos imóveis entre 400 e 800 mil, e o Minha Casa Minha Vida. E eles simplesmente descontinuaram esse intermediário porque não tinha saída. De repente, não que essas pessoas não comprem, acredito, elas podem estar comprando usado, elas podem estar comprando outro produto, casas, enfim. Alguém falou ali 100 mil metros quadrados. Eu ouvi uma notícia de que Balneário Camboriú pode chegar a 100 mil reais o metro quadrado. Eu não consigo acreditar, mas Em eu algum não duvido. empreendimento, né? Em um empreendimento, possivelmente, né? Tu Esse é o sabe, do Leblon ali, que tu falou, né? eu Da Gafisa. acho, eu vejo que tem uma. Esse produto, ele é aquele produto, e aí se a gente for comparar com carro, é mais ou menos o produto, a Ferrari, a Lamborghini, o cara compra porque ele quer pagar caro no produto. Não porque o produto vale. E aí ele compra mais ou menos. Quem vai estar nesse prédio? Ele compra outras coisas. Ele compra. Quem são os vizinhos desse cara? Né? Eu pago 100 mil metro quadrado, poderia ser 50 no prédio do lado, mas eu vou estar com o Neymar na minha cobertura. Então eu acho que começa a jogar outro jogo, né? Mas eu acho que tem público sim para esse produto aí. Mas sem dúvida. Eu também acredito. E aí o Pedro falou, né? Não tem mais o intermediário. Ou é o luxo, o Murilo também comentou, ou é o de entrada. O que que as pessoas compram? Aí é muito a minha tese que eu defendo. A melhor opção de compra hoje já é e vai ser cada vez mais os imóveis usados que estão em melhores condições, já reformados. Partindo daquele princípio que a pessoa não quer fazer reforma, que a pessoa já quer que tenha uma cozinha ou algo assim. Eu acho que cada vez mais vai abrir espaço para a compra dos imóveis usados. Então eu aposto muito nesse mercado. E aí também entra outro fator, não só essa lacuna de preço que está ficando no mercado, mas também a escassez de aonde construir. Se você pegar as grandes cidades, já não tem muito mais aonde construir. Então, se a pessoa quiser morar naquele bairro lá que ela gosta, ela vai ter que comprar um usado. Então, eu acho que os usados cada vez mais vão ter uma crescente, e aí os programas vão ter que começar a olhar também para os imóveis usados, achar uma equação de meio termo ali Ô, Murilo, para continuar estimulando a economia com as construtoras, mas também dar acesso a crédito para os imóveis usados. o pessoal perguntou ali da renda. Você acha que sobe o teto de renda? Porque foi falado ano passado, né? De Minha Casa Minha Vida até 12 mil reais de renda, né? Alguém comentou ali. Opinião totalmente minha, tá, Pedrão? Eu acho que sobe, conversei com várias pessoas de governo, enfim, de alto escalão, e tem opiniões diversas, tá? Opiniões diversas, pessoas falando que precisa, e eu acredito que precisa, está defasado total o programa, né? Eu trago essa informação. Quando o programa começou, o teto era 7 mil reais. Na verdade, era 6.500 o teto, quando começou. Só que a gente está falando de 2009. Na época, eram 10 salários mínimos. Hoje em dia, 8 mil não chega a 7 salários, é 6 salários mínimos e meio. Então, o programa está muito defasado. Eu espero que sim. Existe até um nome, o pessoal diz que é o faixa 4. A gente já teve algumas épocas, eu não sei se vocês lembram, mas teve lá em 2016 em diante, a faixa estendida do programa Minha Casa Minha Vida, que era para clientes com renda até 9 mil reais. Na época, o programa era 7, e aí eles criaram essa faixa estendida para 9. E eu acredito que pode vir a acontecer de aumentar sim. Eu queria trazer um assunto para vocês comentarem. Manda aí. Bora. Eu estou vendo muito, muito, muito esse movimento. Eu acabei trazendo em alguns reels, mas uma coisa muito superficial, e aqui a gente pode abordar com mais profundidade. O Pedro vai ter muita autoridade para falar sobre isso, mas eu estou vendo um movimento grandíssimo de o mercado financeiro começando a botar muito dinheiro no mercado imobiliário. Inclusive, eu vou para São Paulo agora, vou agora, acho que é terça ou quarta-feira, tem até que ver que dia é minha passagem, mas eu tenho uma reunião com um fundo, que eles querem conversar, eles querem... Olha só a loucura, né? Eles estão vindo para querer entender como que funciona as vendas, como que funciona o financiamento, porque eles querem botar dinheiro ali. E aí, para botar dinheiro, né, eles querem estar mais por dentro, porque até então eles ficavam muito próximos das incorporadoras, mas não tanto, e a liquidez, enfim. O que vocês estão vendo disso? Porque conforme vai caindo a Selic, se a gente terminar com 9, é o que tu falou, Pedrão.
não vai mais valer a Vai ser pena dependendo da operação. vai estar todo mundo desesperado, né? Aí a gente não está falando de pessoa física, tá, pessoal? A gente está falando de dinheiro institucional, né? De fundo. Onde que eu vou colocar o bendito dinheiro para conseguir render acima de 10, né? Já que a renda fixa ali ela vai estar rendendo abaixo de 10, vamos dizer assim. E aí, obviamente, que o mercado imobiliário ele é uma escolha muito óbvia pela questão da segurança, né? E aí, quando a gente fala aqui, né, eu compro imóvel novo, pronto para alugar, talvez os fundos eles estão olhando muito a questão da incorporação, né? Como que eu posso emprestar dinheiro para a galera construir e eu ganhar, né, um retorno que vai ser muito superior ali à renda fixa no final do ano ou à renda fixa pelos próximos 5 anos, vamos dizer assim, à medida, né, que a gente que dê tudo certo e continue caindo, né? Então, certamente é um movimento que ele já acontece e vai acontecer mais, tá? Até assim, desviando um pouco aqui do assunto, eu estava no LinkedIn aqui antes de entrar, eu estava vendo o gráfico da Bovespa desde 1970, tá? São alguns períodos que de fato tem um crescimento, mas na prática a bolsa ela tá meio de lado ali, entendeu? Já faz um bom tempo assim. Então eu vejo muito esse movimento do mercado financeiro quando a renda fixa não está alta, né? Quando a renda fixa não está pagando quase 14%, cara, vou emprestar dinheiro para esse pessoal aí do mercado imobiliário porque eu preciso conseguir um rendimento melhor do que eu estou conseguindo aqui, né? Exatamente, eu enxergo da mesma forma que o Pedro. E quando você fala de imóveis, não é o Brasil, né? Qualquer lugar do mundo, você vai ver quem tem dinheiro com uma parte do investimento em mercado imobiliário. Então, eu acho que talvez com um certo atraso, alguns fundos estão querendo entender melhor, porque percebendo que a bolsa como um todo e as principais empresas brasileiras andam meio que patinando, né? O ano passado não foi muito bom para as empresas. A tendência é que esse ano continue não sendo muito bom, mas em compensação para o mercado imobiliário, não. Tanto é que de vários índices da bolsa, os que representam ali mercado imobiliário, as construtoras, são os que estão é o que está se destacando, né, nas últimas semanas. Eu até vi semana passada uma reportagem falando sobre isso, que as empresas de mercado imobiliário têm se destacado dentro da bolsa. Eu acho que observando esse movimento, como o Pedro falou, o que eu vou ter de rendimento com segurança que me pague acima de 10%? É só mercado imobiliário, não tem nada ali. Porque a falta da liquidez, que é o que muitos veem como um problema, é justamente o que protege o mercado imobiliário. Né? Uma ação de uma empresa. Alguém falou alguma besteira lá, alguém numa empresa, um político, não sei. Um monte de desesperados vão lá, entram ali Home no broker ele vende. aplicativo, no home broker, começa a apertar botão, vender e tal. Aquilo desce. O imóvel não. Alguém falou alguma coisa, preciso vender meu imóvel. Você não é apertar um botão. Não é. Então, a falta de liquidez momentânea, ali, aquela instantânea, é exatamente o que protege o mercado. Então, o cara que está desesperado, ele não consegue vender assim. E se ele faz isso, alguém se aproveita, compra barato e ganha dinheiro em cima dele. Azar o dele. É assim que funciona. Exato, exato. Não, perfeito. Eu trago isso porque o que eu percebo, né? O meu público, e aí quando eu falo de público, o público que eu trago Instagram, informações e tudo mais, é mais do lado da venda. São corretores, são correspondentes como eu, construtores, muitos. E quando a gente fez o evento em Porto Alegre, que foi sensacional, eu vi muito investidor, muito investidor. A gente tinha em torno de 90% das pessoas eram investidores, né? Pessoas físicas. E eles estavam lá, apesar de ter rendimentos muito bons em renda fixa. Porque, claro, a gente apresenta aqui, a gente tem tanto o Carlos, e quando a gente vai falar de curto prazo, Carlos, o Rafa, leilão ali com o Vitor, os caras mostram 30% ao ano, 20 e poucos por cento, 2, 3% ao mês, e o Pedro com renda fixa, pô, tu falou ali quanto? 11, 12%. Meu Airbnb eu tive de retorno, eu tenho que até fechar a conta, mas passou de 14% ao ano, mais a Tirando, valorização do imóvel, né? Sem exatamente, considerar a valorização. Vamos supor que o imóvel valorizou a inflação, vai, 5, 6%, eu estou falando de um rendimento ali na casa de 19, 20%.
sem tomar risco da bolsa, tá? Tô falando do imóvel de locação, entendeu? Então é assim, não tem nem como comparar. Exato. E aí, tu imagina, se a gente fez esse evento para investidores imobiliários com a taxa de juros ainda alta, muita gente já buscando. Cara, eu vi apostas em 8,5 para o final do ano, dependendo do que acontecer. Você imagina, no ano que vem, essas pessoas vão estar mais sedentas por entender o que a gente está fazendo. Uhum. Como? Tá, beleza, agora eu estou recebendo no meu CDB 7, 8%. Numa LCI, o que eu vou fazer? Não, o que esses caras estão fazendo aí? E esse movimento faz o quê? Acaba gerando mais busca por crédito, aquece o mercado. Então, a gente está começando a ver esse movimento nos dois lados, tanto no pessoa física quanto nos grandes, né, as grandes empresas ou grandes fundos, porque tem que acontecer de forma simultânea. Uhum. Porque aí o dinheiro para as incorporadoras também está ficando mais barato. Porque se no ano passado, para pegar uma operação de crédito incorporadora, estava sendo cobrado ali 14, 15% mais IPCA, dependendo da operação que eu vi, pô, no ano que vem, esse mesmo fundo, ele vai estar apertado. Opa, se eu não posso mais cobrar 15%, eu vi agora oferecendo a 11%, mais IPCA. Então, para as incorporadoras está mais barato. Então, está mais barato lançar, está mais barato comprar e o mercado financeiro cada vez menos atrativo. Então, a gente realmente está vivendo aí, vai começar a viver um boom do mercado imobiliário, mas não só disso, um boom das pessoas buscando o que a gente entrega aqui. Mas isso não precisa ir longe, né? Se a gente pegar aí 3 anos atrás, estava mais ou menos nesse movimento. Só que o que eu acho que aconteceu foi que as pessoas se acostumaram a uma Selic alta por tanto tempo, que quando ela caiu para 2, todo mundo ficou assim: o que que eu faço, né? Não dá mais só para deixar o dinheiro no banco? Como assim? Eu preciso fazer alguma coisa agora? Porque eu só Cara, colocava foi o no banco e, desespero. e dava Foi o lá desespero. 10%, 11% limpo, já pagando imposto. Uhum. Agora tá me dando 1,5%? Como assim? O que eu tenho que fazer? E eu vi muito isso porque eu consegui muito investidor em vários flips nessa época aí, que tinha a Selic muito baixa, que o pessoal queria pôr dinheiro para render alguma coisa. Os caras me falaram: Carlos, eu tenho 50 mil aqui, que liberou de um CDB, mas eu não vou pôr em CDB de novo, porque o CDB não está pagando nada. Posso colocar aí com você e tal? Então, é exatamente esse o movimento dos investidores começando a financiar as incorporadoras, as construtoras. Só que aí que está o ponto, né? Eu até fiquei pensando, quando o Murilo comentou assim, lá no nosso evento em Porto Alegre, 90% eram investidores. Quando a gente fala assim, eu tenho certeza que dos mais de 200 pessoas que estão ouvindo, a maioria não pega e se coloca como, Investidor. eu sou um investidor. Porque a pessoa, quando se fala investidor, imagina aquele cara, né? Uhum. Capacetinha, terninho e gravata, né? Bonitinho e tal. Cara, não, investidor é o cara que colocou 10 mil para comprar um imóvel junto com os amigos. E você já é investidor, você já está investindo. Então vocês têm que abrir a cabeça e entender que para investir você não precisa ter um monte de dinheiro, comprar um monte de imóvel, um monte de apartamento. Essa época aí que eu falei que estava lá Selic a 2%, teve amigo meu, empresário, que comprou 30 estúdios financiando a 6% para colocar em Airbnb. Porque o cara previu esse movimento de, cara, a taxa vai começar a subir, eu vou aproveitar agora e rentabilizar em cima. Esse cara é um mega investidor, mas você pode começar com um pouquinho, com uma cota de algum negócio em sociedade com alguém. Então, o que a gente fala muito aqui, né, eu estou trazendo até esse tema para deixar muito claro, que é deixar acessível o investimento no mercado imobiliário. Porque quando a gente fala, parece que assim, imóvel é muito caro, assusta a maioria das pessoas, não tem dinheiro. O cara mal consegue comprar a casa própria, imagina pensar em investir num imóvel para dar fica muito distante. E aí o que a gente quer falar é que existem várias formas de viabilizar, você pegar uma parte do teu dinheiro aí, sei lá, os 15, 20 mil que você tinha guardado aí, às vezes, num CDB que vai liberar agora e não vai mais ficar vantajoso, pô, faça, entre num grupo, uma comunidade aqui nossa, todo mundo aqui tem nessa. Vai num evento nosso, a gente ainda não fechou a data de um próximo evento, conversa com mais pessoas, forme um grupo, tá? Comprem em conjunto, usando o financiamento imobiliário. A gente já fez várias lives aqui desmistificando que quando você faz financiamento, você não perde dinheiro, pelo contrário, você se alavanca e tem mais rentabilidade. A gente acho que pode voltar nesse tema daqui para frente. Mas só para deixar claro, assim, quando fala em investidor, é você mesmo que está ouvindo aí, você é investidor. Você só não sabe disso. Você só não se Eu, organizou.
tenho uma máxima e eu acho que o Pedro se encaixa nela, tá? Olha só. Eu atuo desde 2007 e eu vi muitos, mas muitos clientes meus entrarem no mercado imobiliário não pensando em investir e depois virando incorporador, virando construtor, virando também investidor imobiliário. Até acho que a internet do Pedro deve estar meio ruim ali. Mas, por exemplo, o que o Rafa fala, que é a construção em terreno próprio ou aquisição de terreno em construção, cara, eu vi, e não foi um nem dois, eu consigo contar mais de 10 que fizeram uma casa para morar e aí fizeram um flip. Eles fizeram a casa para morar, deu rentabilidade, ele olhou, não, mas por que eu vou morar se eu posso botar aqui no meu bolso X? E aí vendeu, a próxima eu faço para morar. Cara, eu tenho pena da mulher dos caras, porque ela fica sonhando. Eu juro por Deus, eu vi os caras uns 3 anos, não, a próxima é para morar. E os caras não moram. Os caras. Por quê? Porque eles sentem o gostinho do mercado imobiliário entregando rentabilidade para eles, e aí viraram investidores, construtores, alguns já estão em multifamiliar. Pedro, o primeiro imóvel que tu comprou, ele foi na ideia de moradia? Como é que foi isso aí? Tu entrou como investidor nessa ou tu já pensava Não, nisso? o primeiro imóvel que eu comprei lá em Porto Alegre em 2010, eu já comprei com o objetivo de investimento, né? Até postei hoje lá que a galera comentou: ah, se você é tão rico, por que você não mora numa mansão? Eu falei, cara, meu objetivo com a minha esposa é construir patrimônio, construir renda. Depois eu vou me preocupar em construir a minha casa, enfim, né? Não vou pegar todo o meu dinheiro e colocar em um único imóvel para morar, porque eu estou querendo construir renda. Mas desde o princípio, tá? Então, lá em 2010, quando eu tinha 20 anos de idade, quando eu comprei o primeiro imóvel, já foi com o objetivo de investimento. Então, já tinha essa Já mentalidade estava, já. É que de o ser Pedro um ele foi investidor. forjado ali numa educação que o pai dele pagava mesada e dava recibo para ele. Sim, Ele já eu mostrou já isso. falei essa história. Eu tinha que, quando eu recebia a mesada, eu tinha que assinar um recibo para dar conta que eu recebia a mesada, isso com 10, 11 anos de idade, e que eu não poderia cobrar pelos próximos 30 dias, né? Então tinha a prova lá assinada que eu já tinha recebido a mesada daquele mês. Muito bom, muito bom. Ó, aqui tem gente falando ó, que começou dessa forma. Começou, tá há 5 anos construindo, olha o Doug, e começou fazendo para morar. Mas é realmente isso, é como o mercado imobiliário forja as pessoas como? Na prática. Cara, na prática. Esse negócio aí de casa, eu já vi algumas histórias, principalmente nessa época agora de pandemia, que o pessoal começou a buscar casa em condomínio, né? Sair dos apartamentos e tal. E aí ia nos condomínios, e aí via lá uma casa que já estava sendo construída, porque o cara, não quero, pô, aprovar projeto, aí construir tudo, vai levar 2 anos para outra casa, isso aqui já está quase pronto. E aí fazia uma oferta para comprar a casa que já estava quase pronta. E aí eu vi um cara contando disso, que ele tinha feito uma e já tinha vendido. E aí ele estava construindo a outra para morar, bem nessa época ali de pandemia. Quando estava quase pronta, um cara chegou e ele tava. Era uma casa enorme, assim, tava, sei lá, ele investiu uns 5 milhões, um cara chegou e falou, pago 9. Aí ele falou, cara, tá bom, né? Vendeu. Aí ele fez outra. Aí quando estava quase pronta, também veio um cara para pagar mais. Aí disse que a mulher dele falou assim, ó, eu separo. Ou fica nessa casa aqui, ou eu o dinheiro. Daí ele não vendeu a casa, mas isso aconteceu no. Achei que ele tinha separado. Não, não. Ele ficou com a casa e com a mulher. Pois é, não, realmente é isso. E acho que o mais interessante do que a gente faz aqui todo domingo e do que a gente ensina é realmente mostrar que a pessoa não precisa ser expert para entrar nesse mercado. É o que tu falou. As pessoas nem se intitulam investidores porque às vezes elas não percebem que elas estão ali vivendo aquilo, porque realmente é um mercado que tem que ter uma educação para não perder dinheiro, porque a gente não tem como a gente também vir aqui dizer que dá para fazer qualquer coisa no mercado, porque não dá. No início da live, Carlos falou, cara, localização, localização. Então, assim, tem que saber o que está fazendo. Mas ele pode ser feito por pessoas que são de outras áreas, né? Então, isso que eu acho muito bacana. Boa, vamos indo para os últimos minutos aqui. O que vocês querem complementar aí Eu sobre acho as que um previsões do ponto ano? interessante que todo mundo sabe que o imóvel vai valorizar, né? Eu até mostrei, acho que foi até essa semana, tinha assim 3 notícias dos
dos especialistas, né? Um Uhum. falava assim, mercado imobiliário vai ficar estagnado. Outro assim, mercado imobiliário vai ficar estagnado ou valorizar pouco. Aí outro dia, 2024 é o ano do mercado imobiliário. Então, Olha. cada um falando um negócio. Nós Se três aqui, a decidam. minha visão é mais crédito vai aumentar a demanda e aí é a lei do mercado. Oferta e demanda, tem mais gente procurando, a tendência é que os preços voltem a subir. Que historicamente sempre sobe, em alguns momentos acelera, depois desacelera. Eu acho que agora vai dar uma acelerada e aí, de novo, nos locais bons. Uhum. Não é qualquer imóvel, qualquer região. O que que vocês entendem desse movimento para 2024? Cara, eu entendo a mesma coisa, e eu vou complementar, que eu acho que até você comentou já. Mais crédito associado com um estoque que reduziu ano passado, né? Estoque de imóvel novo, de uma maneira geral, nas cidades. A gente está acabando o ano com menos estoque, né? Acabou o ano com menos estoque do que começou o ano passado. Então, se a gente continua com a Selic em baixa, com o crédito aumentando, né? O Murilo trouxe o exemplo aqui dos cento e poucos bi aí do Minha Casa Minha Vida, com um estoque mais baixo, isso deve sim dar uma impulsionada aí nos preços, né? Então, eu acho que se a gente fizer essa live aí na última semana de dezembro, provavelmente a gente vai estar olhando ali o histórico do ano e falar, cara, emprestou mais dinheiro do que o ano passado e de fato os imóveis se valorizaram mais do que o ano passado em função justamente dessa grana ali, né, que foi emprestado para comprar imóvel, né? E aí a gente aqui, né, todo mundo que trabalha sabe que não tem como construir, né, gerar, aumentar o estoque em 12 meses, em 11 meses, né? Então, obviamente que isso acaba elevando ali os preços. Então, eu acho que se tem que tirar uma lição não esperem, né, a taxa de fato estar Final do baixa para querer ano. comprar, Uhum. porque quando ela estiver baixa, vai acontecer essa valorização dos preços. Uhum. Então, o momento de quem quer de fato investir para pegar essa rentabilidade é agora. Né? Não que lá no final do ano, daqui a pouco tem lançamentos bons, beleza, o cara vai ganhar dinheiro também, mas quem viu agora vai ganhar mais. Né? Acho que para finalizar, tem uma pergunta bacana aqui, ó, que acho que vocês dois podem dar as visões de vocês. Da Ana, ela botou: financiamento imobiliário compensa mesmo quando a pessoa pode investir sem financiar? Sem dúvida. Compensa sempre. Me pergunta assim: ah, dá para começar com financiamento? Eu falei: não, não só começar, você vai continuar depois investindo também com financiamento. A lógica é muito simples. Né? Parte daquele princípio que o dinheiro mais caro que existe é o seu. Usa o dinheiro do banco para investir. Porque o banco ele vai te cobrar um juros, que é o aluguel, para você usar aquele dinheiro por um tempo. A partir do momento que você vendeu o imóvel, né, que é o meu caso, eu compro para revender, eu quito esse financiamento sem juros. Então, aquela coisa que as pessoas ficam na cabeça, ah, vai pagar por 30 anos, 3 imóveis, isso não existe, né? Então, se pegar 10% ao ano e eu ficar um ano até vender, eu vou pagar 10%. Esse vai ser. Só que com esse dinheiro eu vou fazer quanto? 30, 40, 60? Depende aí do imóvel. Mas eu só vou entrar num negócio que me dê uma perspectiva de ganhar muito mais do que vai me custar aquele financiamento. Por isso que faz muito mais sentido você alavancar. Você desembolsa menos dinheiro para ter um lucro muito próximo ao que teria se tivesse usado todo o dinheiro seu. Então, como você colocou bem menos dinheiro e o que importa é o quanto você colocou, a rentabilidade fica muito maior. Isso que é a alavancagem. No caso do Pedro ali, ele pode até comentar um pouco de usar isso para renda passiva, né, Exato. Pedro? O que eu faço eu não compro à vista, né? Eu compro com financiamento, fazendo ali a conta casada para que a parcela do financiamento ela fique menor do que o meu aluguel ou do que a minha renda do Airbnb, né? Então, todos os imóveis que eu comprei para renda em São Paulo, eu casei e, na verdade, o que vai ficar, um vai ficar pronto agora, né? Quem é novo aqui vai me acompanhar agora em fevereiro, mais uma obra que eu já estou pagando o financiamento, tá? Eu financiei antes de ficar pronto ele agora no final do ano, e a parcela está em R$ 2.000. Isso pegando uma taxa de juros, custo efetivo total de 11,4 lá no Bradesco. Eu tenho a expectativa de que a renda de Airbnb desse imóvel fique entre 13 e R$ 3.500 líquido por mês, tá? Então eu vou pagar quase duas parcelas aí do financiamento com a renda de um mês, tá?
E é basicamente essa conta. E já vou deixar o convite aqui, já que a gente está no finalzinho aqui. Depois que acabar a live, pessoal, vai lá no meu perfil do Instagram, da escola, @escola de imóveis, que eu vou fazer um workshop no dia 22 e eu vou falar exatamente disso, né? Das estratégias que eu utilizo para comprar imóveis para locação, com financiamento e fazer essa conta fechar. Eu vou trazer até esse novo exemplo aí desse novo imóvel que vai ficar pronto, porque a conta é maravilhosa, né? Além do imóvel ter se valorizado ali na planta, o que eu vou pagar, o que eu já estou pagando de financiamento é extremamente inferior ao que eu vou conseguir de renda desse imóvel de 24 metros quadrados, tá? Então, é possível, pessoal, dá para pagar o financiamento com a renda de locação. Alguém falou ali também rápido sobre consórcio, né? Só para resumir muito rápido ali. Aquele exemplo que eu dei no financiamento, eu vou ter que dar uma entrada de 20%, em alguns bancos 10%, e ele vai me custar 10% ao ano. Eu vendo o imóvel em um ano, então o que me custa é realmente esse 10% ou menos, né? Se eu vender antes, menos. No consórcio, você não tem os juros, você tem a taxa de administração, que é cobrada sobre o valor total que você vai pegar lá. A média é em torno de 20% aí para imóveis. E você não consegue isentar essa taxa quando você quita. Então, comparando com o financiamento, se eu levar um ano para quitar, vai me custar 10%. O consórcio já me custa 20% de largada. O outro ponto é, no financiamento eu pego o dinheiro com 10 ou 20% de entrada. No consórcio, o lance tem que ser muito maior que isso. Esses dias até me falaram que tem alguns grupos aí que você tem que dar 60% de lance para conseguir pegar o dinheiro. Ou você conta com a sorte, né? Que é o que eu acho que não é interessante aqui. Então, por isso que o consórcio é algo que, pelo menos dentro da minha estratégia, não fecha a conta de jeito Eu acho nenhum. que o consórcio vai mais para mim ali, para renda, talvez você possivelmente, eu até quero testar esse ano, você consegue, né, utilizar ali a renda para pagar ali a carta do consórcio. Só respondendo ali o Gui que ele mandou aqui a conta do sinal, sim, tá? Para eu comprar um imóvel alavancado e colocar ele para alugar, eu precisei desembolsar ali entre 20 e 30% do valor do imóvel, ou no período da obra, né, ou quando eu comprei ali, porque não se financia 100% de imóvel. O Murilo está aqui, vai falar que acho que o máximo que o banco financia hoje, dependendo do banco, é 90% do valor do imóvel, né? Então você não consegue comprar um imóvel 100% financiado, Vai você ter precisa gente ter uma parte falando ali. que dá, mas daí é É, chuncho, né? eu já vi construtora fazendo o seguinte, né? Eles avaliam o imóvel acima, né? Lá na caixa, aí liberam um crédito maior, só que a construtora vende por um valor mais baixo. Aí eu não sei o quanto que isso pode ou não pode, mas eu já vi esse tipo de coisa. É uma prática, é uma prática. É. Para finalizar, eu acho que vale a pena responder uma pergunta aqui. Isso aí o Pedro lá no workshop eu acho que vai poder abordar até melhor. Mas vale a pena falar isso aqui porque muitas vezes as pessoas veem as lives aqui, só o Pedro que é de São Paulo. Mas o Rogério botou assim, ó. Isso é para São Paulo, Porto Alegre é diferente. O que tu diria, Pedrão, para as pessoas que pensam em fazer um investimento, colocar no Airbnb ou numa locação tradicional sobre essa questão de localidade? Legal. Ó, Vai para outro eu lugar tenho, ou, né, qual bom, que é o... eu moro em São Paulo, mas eu sou de Porto Alegre, né? Inclusive, estou aqui em Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul, essa semana. Eu tenho um aluno em Porto Alegre, tá? Que comprou com financiamento e tá no Airbnb e também utiliza para pagar ali. Mas, de fato, eu acho que essa questão de geografia, ela não deve ser mais uma trava hoje em dia para o investidor imobiliário, entendeu? Então, você tem que investir, seja para renda, seja para comprar, vender, enfim, onde você consegue ter uma rentabilidade que você julga mais interessante. Se eventualmente é melhor fazer o house flipping em Curitiba do que São Paulo, pode ser que eu tenha que fazer esse tipo de investimento lá. Mas falando do meu mundo, né, de locação, de Airbnb, hoje em dia você tem empresas de administração. Eu estou aqui no litoral do Rio Grande do Sul, o Airbnb está alugado lá em São Paulo, eu tenho um administrador que está respondendo mensagem, fazendo limpeza, lavanderia, etc. Não tem uma necessidade minha física de estar na mesma cidade que eu invisto para locação, tá? Então, de fato, o mercado de São Paulo, para rentabilidade, para renda, ele é muito atrativo. Eu diria que o mercado de São Paulo, o mercado do Rio de Janeiro, algumas capitais
e várias cidades do litoral são bem atrativas para explorar renda imobiliária. Perfeito. Sem dúvida. Para fechar, então, aqui os últimos recados, né? Voltamos com as lives todos os domingos, sempre às 8 horas. Além de nós três aqui, eu, de House Flipping, comprar, reformar, revender. O Pedro falando de Airbnb, imóvel para locação. Murilo é o expert em financiamento imobiliário. A gente também tem o Rafael falando de construir para vender. E o Vitor falando de leilão. Então, a gente vai revezando aqui, só cabe no máximo 4, eu acho, né? Não dá para colocar todo mundo. E aí, para fechar lá, então, dia 22, tem o workshop do Pedro para falar sobre Airbnb. 23, 24, 25, eu vou fazer um evento online no YouTube para ensinar como achar os imóveis desvalorizados para reformar e revender. Murilo, vai ter algum evento, Murilo? Vou ter no dia 30 de janeiro. Meu é o último de vocês. Todos Aí eu vou fazer um no evento link da também. bio de cada um, né? Vai lá no link da bio, só e tem que se cadastrar lá para participar. Então se cadastra, é gratuito e o Pedro, o teu também vai ser gratuito? Como é que vai ser? Não, meu workshop é pago, conteúdo Beleza, é de porque é uma sala primeira. Fica fechada, mais não do barato que. que uma pizza. A gente podia dar um spoiler, né? Do novo mercado. Acho que vale a pena. Vamos lá. Quem é novo aqui, nós cinco, Quem na perguntou ali, só verdade. complementar, perguntou os arrobas. Clica em cima lá, em cima tem mercado imobiliário. Clica ali, você consegue ver o arroba dos três. Aí você consegue saber. E essa live também vai ficar salva no perfil dos três. Então você consegue assistir o replay lá depois. E aí no link da bio você consegue se cadastrar nos eventos para você participar. O que você estava falando aí, Pedro? A gente fez um evento, né? Quem é novo aqui, a gente fez um evento em Porto Alegre, foi esse evento, ano passado, no final do ano, onde a gente falou de todas essas teses de investimento. Airbnb, locação, compra, reforma, house flipping, construção de casa, leilão, financiamento. E a gente está planejando fazer mais uma edição desse evento, possivelmente ali entre março e abril em São Paulo, tá? Então, a gente quer levar o novo mercado imobiliário, esse evento que a gente iniciou ano passado, agora também para São Paulo, e queremos muito, né? Eu falei isso ano passado, hein? Queria muito fazer uma edição Nordeste esse ano também, eu acho que precisa, tá? Curitiba tem que E ter. Centro-Oeste. Curitiba tem que ter. Mas eu Já acho que fez o cabe Sul, colocar Carlos, já Curitiba. fez o Cabe Sul. colocar Curitiba. Não, com certeza. A gente vai trazer mais novidades, a gente está estruturando. E vou estar em São Paulo também agora essa semana. A gente pode até. Tu não vai estar, né, Pedrão? Ou tu volta? Eu volto para São Paulo na quarta-feira. De repente a gente marca um café aí. Acho que rola sim. Mas a gente vai trazer para vocês. Foi um evento em Porto Alegre, a gente fez o projeto piloto em Porto Alegre e deu super certo. Evento, olha, eu participei de muitos eventos ano passado, mais de 20, e o evento no nível que a gente fez é difícil de encontrar. Então, realmente, tenho certeza que vai atender a expectativa do pessoal. E assim que a gente tiver mais novidades, a gente traz aqui. Sem dúvida. Todo domingo, então, às 8 horas, a gente sempre fazendo essa live, esse bate-papo. A gente vai rodando aqui os participantes para abordar mais temas, mas sempre focado em mercado imobiliário. E aí, cada domingo, a gente traz alguma informação, alguma atualização dos eventos, assim que a gente tiver mais detalhes. Fechou, pessoal? Beleza? Obrigado. Obrigado a todos por participar aqui. Bom fim de domingo para todos e boa semana. Abraço. Boa noite, boa noite.